A notícia parece exemplar. O Senado aprovou agora em fevereiro algo que a Câmara já tinha aprovado em dezembro e que faz do Brasil um dos primeiros países no continente a assinar uma convenção interamericana contra o racismo. A questão é que o documento, que foi elaborado durante uma Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos, OEA, em 2013, foi entregue a 35 países e até hoje só 5 assinaram e ratificaram a assinatura, que é uma etapa importante para o documento ter força de lei. Por que será que os outros países não assinaram? Será que eles são a favor do racismo? Claro que não. Tem um outro problema aí. Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo, e nesse vídeo você vai entender por que é perigoso o Brasil ter aceitado assinar essa convenção e a provável explicação para os outros países não terem assinado. A intenção de compactuar em âmbito internacional um acordo para que os governos se comprometam a adotar medidas efetivas de combate ao racismo não é de hoje. Tanto que em 1965, dezenas de países de todos os continentes assinaram um documento se comprometendo a prevenir, eliminar, proibir e punir todos os atos e manifestações racistas. O nome desse documento é Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial. Ele foi elaborado pela ONU, a Organização das Nações Unidas. Só que as décadas foram se passando e a OEA, Organização dos Estados Americanos, achou por bem elaborar um outro documento com o mesmo teor, mas outro texto, só para as Américas. Em 2013, durante uma Assembleia Geral da OEA, na Guatemala, foi elaborado, então, esse documento, a Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância. São 9 páginas, com propostas que, se aceitas, precisam ser respeitadas, têm força de lei em todos os países signatários, mesmo que nesses países haja outras leis que se contraponham ao que está escrito nessa convenção. O que aconteceu é que dos 35 países da América, só 12 assinaram o acordo nos últimos anos. E desses 12, apenas 5 ratificaram a assinatura. Como eu disse antes, a etapa da ratificação é importante para a convenção passar a ter valor de lei. Esses 5 países são as Ilhas Caribenhas de Antígua e Barbuda, que são 2 ilhas, mas um único país, o México, a Costa Rica, o Equador e o Uruguai. Nem os Estados Unidos, então, sob a presidência de Barack Obama, assinaram essa convenção contra o racismo. Canadá também não. Aqui na América do Sul, Chile, Argentina, Colômbia, Bolívia e o próprio Brasil chegaram a assinar a princípio, mas não ratificaram. Cuba não assinou, Venezuela não assinou, quer dizer, nem os países de esquerda, governados pela esquerda, que se diz a dona da pauta racial, assinaram a Convenção contra o Racismo. E onde estaria o empecilho para que todos assinassem o documento? Num olhar rápido, a tal convenção com força de lei parece um documento lógico e super bem-vindo. Proíbe e pune a discriminação racial de qualquer tipo, incluindo injúria, que muitos consideram um crime menor, mas não é, deixa traumas imensos na pessoa ofendida. E a convenção proíbe também publicação, circulação ou difusão, inclusive na internet, de materiais racistas ou racialmente discriminatórios que defendam, promovam ou incitem o ódio, a discriminação e a intolerância a grupos ou pessoas apenas em função de sua raça. Prevê também, claro, punições severas para quem pratica violência física contra outra pessoa por motivos raciais. Só que o texto inclui alguns pontos que podem interferir em questões internas dos países e se sobrepor a legislações locais, inclusive eleitorais, afetando até a forma de governo. As democracias, por exemplo, pressupõem eleições livres com igualdade na disputa entre os candidatos. E esta parece ter sido a principal razão para a imensa maioria dos países não assinar essa convenção, que, repito, tem força de emenda constitucional e passa a valer como lei máxima nos países signatários.
Lá no artigo 9º da Convenção, por exemplo, diz o seguinte: os Estados partes comprometem-se a garantir que seus sistemas políticos e jurídicos reflitam adequadamente a diversidade de suas sociedades, a fim de atender às necessidades legítimas de todos os setores da população de acordo com o alcance desta convenção. Na Câmara dos Deputados, que aprovou a convenção em dezembro, os deputados do Partido Novo chegaram a levantar essa questão, alertando os colegas para a baixa aceitação dos membros da OEA. Poucos países tinham assinado o documento, tentando abrir os olhos dos outros deputados para que ao menos analisassem com mais calma o que estava escrito ali, e avisaram especificamente sobre o perigo do artigo 9º da Convenção, que poderia vir a obrigar o Brasil a adotar uma política de cotas dentro do próprio Congresso, das Assembleias Legislativas, câmaras de vereadores e no Judiciário. Já pensou nisso? Negros e índios não precisarem de votação expressiva para conquistarem uma vaga de vereador, deputado, senador, ou não precisarem de uma nota alta para passar num concurso para juiz? E como o Brasil é um país miscigenado, é de se supor que filhos e netos de chineses, japoneses que se digam discriminados por causa da raça também peçam para entrar para a política ou para o judiciário através de cotas. Onde ficam a nossa legislação eleitoral e as regras para concursos públicos? Não espanta que um deputado do PCdoB e um senador do PT estivessem à frente da aprovação desse texto. Afinal, os partidos de esquerda se dizem os legítimos representantes das minorias e, em tese, teriam mais facilidade para atrair para os seus quadros candidatos que pudessem garantir vagas no legislativo, alegando a necessidade de cotas raciais. Na Câmara, o Novo foi o único partido a fechar questão contra a assinatura do Brasil nessa convenção interamericana. O partido tem uma bancada pequena, não tem senadores e acabou sendo voto vencido. Outro ponto que vale mencionar é que o Brasil já tem leis rigorosas contra o racismo, e se ele ainda existe, e a gente sabe que sim, que existe, é porque a lei não é aplicada ou é mal aplicada e falta conscientização, campanhas massivas mostrando a beleza da miscigenação brasileira, ou talvez até reforço no currículo escolar, uma mudança de olhar sobre essa questão nas salas de aula, talvez pudessem ser mais efetivos do que incluir o nome do Brasil num tratado internacional mal escrito e para o qual poucos países deram bola. Como a proposta foi aprovada na Câmara e no Senado, nos resta ficar de olho para ver se não estamos entregando de bandeja a nossa soberania para escolher pelo voto popular, através da opção apontada pela maioria e não por cotas, quem vai nos representar nos parlamentos. Com certeza não é por causa da cor da pele que a maioria dos eleitores escolhe seus candidatos, até porque isso sim seria uma atitude racista. E você o que pensa? Acha que deputados e senadores acertaram ao aprovar a ratificação da assinatura do Brasil nessa convenção? Deixa aí seu comentário. Se gostou do vídeo, curta e compartilhe. E caso ainda não seja assinante da Gazeta do Povo, me acompanhe só pelas redes sociais, te convido a vir para a Gazeta. Apontando a câmera do celular para esse QR Code que aparece na tela, você terá acesso a uma promoção e, sendo nosso assinante, vai conseguir acessar conteúdos exclusivos meus e de vários outros colunistas, além de toda a cobertura jornalística da Gazeta do Povo, o único jornal que tem publicadas de forma transparente todas as suas convicções, os valores que defende. Venha conhecer a Gazeta do Povo, te espero lá.